Você gosta de debate, cara? Porque Não. Não, porque, Não. cara, eu não suportaria, cara. Não, Não. é, Léo? Tem que ter pique, né, cara? Consome muito, né? Consome muita energia, você tem que ficar uma muito alerta. É, porque, cara, não é agradável. Não, Concorda? não é uma agradável. coisa que você fala, vou me divertir hoje, nossa, que legal. Não. É uma coisa que, pô, você... E eu realmente me importo. Assim, como eu Importa em acredito. que sentido? Eu acredito em cada sílaba que eu falo. Ah, tá. Nesse sentido. Eu realmente acho que algumas. Porque tua reputação tá em jogo todo dia também, né? Não, também isso, mas assim, a missão mesmo da busca pela verdade e tal. Então, assim, óbvio, eu não sou dono da verdade. Mas tem algumas coisas que pra mim parecem muito naturais e às vezes você se sente discutindo coisas que deveriam ser ponto pacífico já no debate público, do tipo vícios do regime venezuelano, a diferenciação entre o Estado de Israel e uma organização terrorista como o Hamas. Ainda assim, essas coisas surgem e elas são contaminadas por ideologia. Então, assim, não é uma coisa realmente agradável, mas eu percebo, né, porque viajo o país, palestrando e tal, que isso tem ressonância. E quando você tem a contraposição de ideias, eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem determinados argumentos. Ah, com certeza. A gente faz debate aqui, eu percebo que é muito mais fácil quando tem. Fizemos até, inclusive, sobre Israel e Palestina, fizemos sobre liberalismo e comunismo e tal. Quando tem uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, essa responde aquela, do que um programa só sobre isso e depois um programa só sobre aquilo. Sim. É muito mais fácil. Sim. Porque as pessoas realmente querem, me fala... Tá, a outra pessoa fala, entendi, porque senão fica só uma pessoa falando então, sem ninguém assim, pra contrapor. Né? Por algum motivo, apesar de eu não gostar do formato e dele não fazer bem pra saúde dos envolvidos... Com certeza. É que você é muito calmo, né? Me parece, pelo menos. Profissionalmente, pelo menos, sim. Né? Mas realmente você tem que ter E tem que ser calmo pra esse tipo de formato. Tem, porque a Você forma... não pode levar pro emocional. A forma é tão importante quanto o conteúdo. E se você se destempera, o seu argumento perde muita força. Mas é um treinamento. Já aconteceu? Já aconteceu. Mesmo na Jovem Pan, assim, às vezes o debate ficava mais acalorado, né? Então, principalmente quando existe falta de respeito, ou quando distorcem seu argumento, quando querem colocar palavras na sua boca, quando mentem a seu respeito, isso causa indignação. E qual que é a saída quando você tá ouvindo alguma coisa que você sabe que é mentira, ou ao seu respeito, ou em relação aos fatos? Olha, aqui... Porque, assim, é uma mentira, você sabe que é uma mentira, e se você falar isso é uma mentira só, não faz, não tem é um nenhum argumento. efeito. Não é um argumento. Mentir dá muito menos trabalho do que desconstruir a Exato. mentira. Pra mentir eu posso levar 30 segundos. Menos. Assim, o Lula e o PT acabaram com a fome no Brasil. Eu levo 1 minuto pra desconstruir essa mentira. Você entendeu? Então, quando você tem um tempo limitado, é o que você falou. Aí eu sempre lembro do conselho do Murilo Gun, que é... O Murilo Gun, cara, que saudade. Então, que é recorrer à tecnologia ancestral da respiração. A coisa mais importante num debate, numa discussão política, é a respiração. Não dá pra responder só respirando. Não, mas ela... A pessoa fala a você. Ela é o pressuposto. Por quê? Primeiro porque você ganha tempo. Assim, mentalmente. Porque quando você tá num debate, dentro de você, a sua fisiologia é como se fosse de um combate. Ou seja, a sua adrenalina tá disparada, Sim. seu coração tá acelerado. Você tomou um golpe. Você tá no que eles chamam... Tá sangrando. Você tá num estado que se chama de flight or fight. Exato. Que é vazar, que é correr ou lutar. Ou lutar. É exatamente a mesma coisa. Até porque... Não dá pra você. A nossa cabeça, ela absorve um potencial prejuízo reputacional com o mesmo impacto de um golpe físico. Concordo. Sim, porque a gente veio de uma realidade tribal, na qual o que o outro pensava sobre você era a diferença entre a vida e a morte. Então, quando você tá lá na arena pública, sabendo que tem milhares de pessoas vendo e te julgando e tal, quando você se sente acuado, isso causa uma reação física. É normal. Exato. Bons debatedores minimizam isso. Como?
Aí cada um deve ter a sua técnica. A A sua? minha peculiar é a seguinte: me ajuda a ter plena convicção do que eu falo, certo? Acreditar no que fala. Eu acredito no que eu falo. Então, assim, eu tenho um norte moral. Né? Eu tenho uma rede de apoio de pessoas que me amam, que acreditam em mim. Eu sei que tem milhares de pessoas orando por mim, torcendo por mim. Eu sei o que eu represento, as ideias que eu represento. Então, eu sei que eu não estou sozinho, mesmo quando eu me sinto solitário. Isso ajuda também. E aí tem algumas técnicas, né? De você tentar mitigar, por exemplo, os efeitos físicos dessa emoção negativa. A respiração é uma delas. Quando você fica tenso, você treme. Eu já vi em respira, debate aqui. pausa. Você sente na pessoa, né, Léo? Você já viu em debate aqui quando a pessoa... Você sente fisicamente quando a pessoa tá destabilizada, cara. É. E aí você fala, puta, a outra pessoa conseguiu tirar ela do sério. E aí, a partir desse momento, a pessoa começa, na argumentação dela, a se perder. Se perder. Sim, porque às vezes você tem muito conhecimento, você tem Eu uma tô falando didática. assim, uma pessoa Especialista, intelectualmente preparada. superior à outra Sim. se perde. Se perde mesmo. Porque você desestabiliza. Bom, a gente viu agora no debate que, né, que virou meme, Total. foi o debate em São Paulo. Você pegou uma pessoa que era especialista em comunicação emocional, que era o candidato Pablo Marçal, Sim. desestabilizou todos os outros candidatos. Todos. O Boulos é um bom debatedor. Ele estava totalmente perdido. Eu achei o Datena perdido, cara. Também. Que é um cara que é comunicador, ele não conseguiu controlar o tempo dele. Mas estava fora da zona de conforto dele. Às vezes você tem um programa de 2, 3 horas que você tem que render você tem que render o bloco e que você é o senhor daquela situação. Quando você muda o formato, nossa. Vou te falar, para mim, no podcast anterior, né, que eu participei como co-host, eu tava apreensivo. Por quê? Foi um formato novo. Ah, sim, nesse sentido. Eu fui dar uma entrevista até para Brasil Paralelo. Não vi ainda. Foi a primeira, é uma entrevista legal. É a primeira entrevista em 4 ou 5 anos que eu dei. Assim, eu dei entrevista em 2019, acho pro Rafinha Bastos, pra Antônia Fontinelli, pra Leda Nagli, pro Pondé, algumas boas entrevistas, e eu parei. Principalmente quando eu fui pra TV, né, que aí muda o tipo de contrato e tal. E aí eu fui dar a entrevista e eu falei, nossa, eu tô apreensivo pra dar uma entrevista, que é só falar... Mas são formatos diferentes. São formatos diferentes, né? Uma e aí coisa você tem outro cara que é um oponente, você tá preocupado em as ideias, e aqui você não sabe o que eu vou perguntar, você não sabe pra onde vai o papo. Vilela, o Marçal entrou num dos blocos com um boné. O que é a roupa? A roupa é um signo, ela é um símbolo. Você não se veste pra você. Você se veste pro outro. Por isso que todo mundo fica desfilando logo. Pra que você usa um logo? Se você sabe onde você comprou a marca. Demorou? A gente tem que refletir sobre o nosso comportamento. Né? Aqui não tem julgamento nenhum. É só pra gente entender. Isso aqui é um signo. Sabe? Ó, isso aqui é daqui pra fora. Né? Por que ele pôs o boné? Por quê? É um símbolo universal de desrespeito. Universal, que é o seguinte, olha, eu tô usando uma roupa, uma indumentária informal para um negócio que todo mundo aqui tá fingindo que leva a sério. Então ele falou, porque qual que é a mensagem subliminar? Isso aqui é um teatro, eu não vou bater palma para palhaço dançar, e eu vou tratar vocês com o respeito que vocês merecem. Você é do sistema, você é comunista, você é não sei o quê. Então, ó, eu não levo isso a sério. Tanto que eu tô com um boné aqui de M. Você entendeu? É uma linguagem não verbal poderosíssima. Aí o cara que tá preocupado com a agenda política dele, de comunicação dele, fica refém daquela situação. Ele fica completamente estremecido. Você fala, cara, que cara louco. O que ele tá com boné aqui? Ele não tá nem aí. O que ele vai falar pra mim? Nossa, o que ele pode falar? Todo mundo conhece seu próprio telhado de vidro, sua própria vulnerabilidade. Ele desestabilizou todo o ambiente.